Louvado, glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse momento a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, palavra de Deus, lá no livro de Salmos, um salmo bem conhecido, salmo número 40, onde a epígrafe do salmo diz: Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. E o Salmo 40, o verso 1, a palavra do Senhor nos diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Novamente, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nas palavras do teólogo, físico, matemático, Isaac Newton, foi um inglês, ele viveu nessa terra de 1643 até 1727. E uma das suas frases foi: se fiz descobertas valiosas e importantes, foi mais por ter paciência do que por qualquer outro talento. A paciência, meus queridos, a paciência é sem dúvida uma das mais importantes virtudes que levam o homem a conquistar os seus sonhos, a realização, a conquista dos seus objetivos. Se as pessoas tivessem mais paciência, né? Se nós vivemos num mundo tão conturbado, onde todos têm pressa, fura-fila, querem passar por cima dos outros, querem a questão da ganância pelo dinheiro, a pressa de conquistar os seus objetivos, a pressa de chegar a algum lugar, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, né? Quantas tragédias poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem mais paciência? Quantas confusões no trânsito, confusões no trabalho, confusões na nossa vida, até mesmo dentro da nossa vida pessoal, dentro da vida familiar, por causa da paciência. Quantos acidentes poderiam ser evitados se as pessoas tivessem um pouquinho mais de paciência? A pressa de terminar um trabalho, a pressa de chegar a algum lugar. Quantos acidentes, e esses acidentes, quando são leves, ainda ficam até no esquecimento, mas quantos acidentes fatais levam à falta de paciente? E muitas vitórias deixam de ser alcançadas por causa da falta de paciência. Quantas vitórias, quantos objetivos nós podemos alcançar se nós tivermos um pouquinho mais de paciência, se nós soubermos esperar o tempo certo, se nós soubermos esperar o tempo de Deus trabalhar nas nossas vidas. É na paciência que cansamos o inimigo, é na paciência que conquistamos os nossos objetivos. O Senhor se agrada dos que esperam nele com paciência. E o salmista reforça: esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. Nós clamamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, mas muitas das vezes não sabemos esperar no Senhor. Nós não sabemos descansar no Senhor. Quando falamos em esperar no Senhor, estamos falando em descansar, em deleitarmos no nosso Deus. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos problemas, mas nós temos que aprender a descansar no Senhor e a esperar com paciência no Senhor. Nós vemos na palavra do Senhor a vida de um homem. Quando Davi fez essa declaração: esperei com paciência no Senhor, ele me ouviu, ele já tinha experimentado na prática, na sua vida, o poder da paciência. Davi foi ungido rei na casa de seu pai, ainda bem jovem. Você pode ler lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 em diante. Porém, o que aconteceu? Ele teve que suportar, teve que esperar pacientemente. Davi não foi ungido num dia e no outro dia ele assumiu o trono, não. Irmãos, não levou um dia, não levou um mês, não levou um ano, levaram-se anos para que Davi chegasse a assumir o trono e a que viesse cumprir a palavra do Senhor na sua vida. E se nós vemos na vida de Davi, quantas oportunidades Davi teve de fazer com a sua própria mão, de adiantar o processo. Ele poderia ter, na época, Saul era rei, e Deus colocou, não uma vez, mas 2 ou 3 vezes, Deus colocou Saul nas mãos de Davi, e Davi poderia ter matado Saul, e poderia ter assumido o trono, poderia ter adiantado, mas não. O salmista aqui, ele fala no Salmo 40, esperei com paciência
Quando fala com paciência, não é no meu tempo. Quando fala com paciência, não é na hora que eu quero. Quando fala com paciência, não é do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, nos valores que eu penso que eu quero, não. Mas é no tempo, é na hora, é no agir do meu Deus. Davi esperou com paciência no Senhor. Ele sabia que tinha uma promessa na sua vida. Meus queridos, eu e você temos promessas nas nossas vidas, temos promessas de bênção, temos promessas de salvação, temos promessas de libertação, mas é no tempo de Deus. Não venhamos a querer adiantar o tempo de Deus, o processo de Deus nas nossas vidas, não vai dar certo. Queremos uma bênção perfeita nas nossas vidas, queremos um agir de Deus perfeito na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida financeira. Esperar com paciência no Senhor, porque Ele está ouvindo o meu clamor. Assim como Ele falou para Daniel, que já Daniel estava 21 dias orando, 20 dias orando na presença do Senhor, e o próprio Senhor de Deus diz, o Senhor diz para ele que desde o primeiro dia que ele começou a orar, o Senhor já estava ouvindo a sua oração. A palavra vem falar de Ana, que orou não um dia, 2 dias, nem 21 dias, mas por anos. A palavra de Deus diz que cada ano ela subia ao templo para orar e ela se colocava na presença do Senhor. Meus queridos, não vamos sair da presença do Senhor. Nosso irmão Gerson já falou aqui, o importante, independente da situação, independente da circunstância, é nós estarmos na presença do Senhor, é nós não sairmos da presença do Senhor de modo algum, porque a nossa bênção vai chegar, porque se Deus prometeu na minha vida e na tua vida, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa, mas o Senhor tem prazer em abençoar a minha vida e a tua vida, mas Ele quer que nós tenhamos essa virtude, a virtude de esperar nele, a virtude de esperar na presença do Senhor. Então Davi não fez com as suas mãos aquilo que ele sabia que era o tempo de Deus. Nós vemos na vida de José, da mesma maneira, da mesma forma, José experimentou o poder da paciência na sua vida, ao suportar não por um dia, por 20 dias, por um ano, não, mas por suportar por muitos anos, a pena por uma transgressão que até ele não cometeu. A transgressão de José era ser um sonhador. A transgressão de José foi sonhar e expor o seu sonho aos seus irmãos, ao seu pai, à sua mãe. Irmãos, muitas das vezes nossos sonhos nós temos que estar nas mãos de Deus. Nossos sonhos, nossas vontades, irmãos, a palavra de Deus diz que até as nossas ansiedades é lançando sobre Ele. Não adianta eu lançar minha ansiedade sobre a vida do meu pastor, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida do meu cônjuge, da minha família, não. É aos pés do Senhor. É o lugar que eu tenho que colocar a minha vida, é nos pés do Senhor Jesus. E agora José aprendeu a ter paciência no Senhor. E, irmão, José teve a oportunidade também, a oportunidade de se dar bem, porque o inimigo vem e oferece pratos para nós muito bonitos, pratos aos nossos olhos bons, mas a palavra do Senhor já diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é caminho de morte. E José sabia que ele tinha uma promessa na sua vida. José tinha promessa na sua vida, então ele não ia se entregar aos prazeres desse mundo. José teve a oportunidade ali quando a mulher de Potifar se ofereceu a ele, quis se entregar para ele, mas ele falou, não posso eu pecar contra o meu Deus. Meu querido, teremos paciência para nós termos experiências na mão do Senhor, na presença do Senhor, e no tempo certo Deus nos exaltar. A palavra do Senhor nos diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Irmãos, é no tempo de Deus. Temos bênçãos programadas para as nossas vidas, sim, no tempo de Deus. Não vamos cair no pecado, não vamos nos entregar às concupiscências desse mundo, aos pecados que oferecem para que o inimigo venha oferecer para nós, mas que nós estejamos entregues na presença do Senhor Jesus. Na presença do Senhor. E aos 30 anos de idade, Deus agora vem e coloca José como governador do Egito, e coloca agora José realizando aqueles sonhos que ele tinha, aquilo que Deus já tinha prometido para ele em sonhos, agora Deus vem mostrar para ele. E agora ele tem outra oportunidade, ele tem a oportunidade de se vingar dos seus inimigos, se vingar dos seus irmãos, se vingar daqueles que não acreditaram nele, se vingar daqueles que olhavam para ele e não acreditaram nele, se vingar daqueles que venderam ele, daqueles que traíram ele. Mas o que a palavra do Senhor vem nos dizer, para nós pagar o mal, não é com o mal, mas é para nós pagarmos o mal, é com o bem. E José agora olha para os seus irmãos e chora no seu coração, não foi por tristeza, não foi por raiva, não.
ele chora porque Deus cumpriu na sua vida a promessa, e ele olha para os seus irmãos e agora ele vê que aquilo que Deus tinha permitido na vida dele foi para um bem maior, e ele fala para os seus irmãos: não foi vocês que fizeram isso, não, foi Deus. Meus queridos, quantas das vezes colocamos a culpa em tantas coisas, colocamos a culpa no diabo, a culpa nos nossos vizinhos, a culpa nos nossos parentes, a culpa nos nossos irmãos, a culpa no patrão. Meu querido, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, se nós somos servos do Deus Altíssimo, somos filhos de Deus, então nós somos guiados por Ele, e com certeza é Ele que está trabalhando na minha vida e na tua vida. Meu querido, nós temos que lembrar que para nós termos vitória, nós vamos ter que ter luta. Irmãos, para nós sermos campeões, nós vamos ter que correr uma carreira. Irmãos, para nós sermos vitoriosos numa batalha, não vai ter como você ser vitorioso sem lutar. Você vai ter que pôr a mão na espada, você vai ter que enfrentar o inimigo, você vai ter que lutar. E a palavra de Deus vem dizer para mim e para você que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos malignos, é contra as potestades, é contra o inimigo da nossa alma, que é o Satanás, que é o diabo, que é o príncipe desse mundo e quer nos carregar junto com ele, quer nos tirar a paz, nos tirar a alegria que o Senhor nos dá. Mas sejamos pacientes no Senhor, tenhamos paciência, que a seu tempo o Senhor vai abençoar, a seu tempo o Senhor vai abrir a porta, a seu tempo o Senhor vai curar, a seu tempo o Senhor vai fazer maravilhas, vai salvar no nosso meio, mas tenhamos que ter paciência, assim como Jó. Jó se tornou na Bíblia um símbolo da própria paciência, ao suportar pacientemente todas as aflições. Ao fim triunfou sobre todas suas dificuldades por meio do poder da paciência. Se nós vamos lá no livro de Tiago, no capítulo 5 e o verso 11, a palavra de Deus nos diz, 5:11: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tem visto a paciência que Jó teve, e Deus teve misericórdia dele. Queremos que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, sejamos pacientes, esperamos com paciência no Senhor e Ele ouve o nosso clamor. Em Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 8, Salomão, o rei Salomão, o sábio Salomão afirma: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Irmãos, muitas das vezes estamos olhando o princípio da dificuldade, o problema em que estamos passando, mas assim como Davi olhou para aquele gigante, e ele não via aquele gigante de pé, mas pela glória do Senhor ele já via aquele gigante caído, aquele gigante vencido, porque ele falou para aquele gigante que o Senhor o entregaria nas mãos dele, e isso é a fé, a esperança que ele tinha no Deus de Israel. Irmãos, é a fé que nós temos que ter, é a confiança que nós temos que ter, por isso nós esperamos no Senhor, porque sabemos que no tempo certo Deus vai agir, e o princípio pode começar difícil, o meio pode estar difícil, mas o final vai ser final de alegria, o final vai ser final de cântico, no final nós vamos poder fazer como Miriam, nós vamos cantar e vamos dançar no Senhor, porque o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa bênção, o Senhor é a nossa alegria. No livro de Romanos, no capítulo 5, 3 e 4, Paulo afirma que a tribulação produz a paciência produz a esperança, a experiência, e a experiência produz a esperança, e a palavra de Deus diz que a nossa esperança é Cristo. Se nós temos Cristo, nós temos tudo, e não nos falta nada, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 3, o verso 5, Paulo ainda escreve aos crentes de Tessalônica e ele diz: ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Irmãos, temos paciência para esperar. Tiago 5:8, ele também escreve dizendo: sende vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. O que é que nós estamos esperando tanto nesse mundo? Irmãos, estamos esperando por bênçãos materiais, estamos esperando por bênçãos financeiras, estamos esperando por bênçãos nos nossos casamentos, esperando por bênçãos sentimentais, mas também temos que esperar
Irmãos, esperar pela bênção da nossa salvação. O que nós esperamos é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estamos preparados para a vinda do Senhor. Estamos esperando esse grande dia em que o Senhor tem para nós, aquele dia em que Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, Ele pode dizer duas palavras, ou Ele pode dizer para mim, entra para o gozo do teu Senhor, bem-vindo, bendito seja tu, entra aqui, você foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Ou você pode ouvir a palavra do Senhor muito triste, não vos conheço, apartai-vos de mim para a perdição eterna. Irmãos, e essa perdição eterna é preparado para o diabo e seus anjos, não é preparado para mim e para você. Mas nós temos que esperar confiantemente, esperar com paciência no Senhor. Apocalipse 3:10, o Senhor faz uma promessa à igreja dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que irá de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, o Senhor tem uma promessa para nós, de guardar nossa alma, de guardar a nossa vida das mãos do inimigo. Mas para isso, Ele diz aqui, como guardaste a palavra da minha paciência. Sejamos pacientes no Senhor, esperamos no Senhor. Eu sei que de repente agora tu está passando uma tribulação, tu pode estar passando por uma enfermidade. Nós temos alguns irmãos que já mandaram áudio para nós aqui, que estão lá, Deus permitiu, ele está lá num leito de enfermidade hoje, mas fica tranquilo, meu querido, Deus está contigo. Se tu tem promessa de Deus na tua vida, se tu é fiel ao Senhor, tu sabe que isso é só um processo, tu sabe que esse é o começo das coisas, esse pode ser o meio das coisas, mas o final das coisas vai ser de vitória, o final das coisas vai ser de cantar, o final das coisas vai ser o sabor de mel. Nós temos que crer e esperar no nosso Deus, colocar a nossa confiança no Senhor, e Ele nos livrará de todo mal. Devemos experimentar o poder da paciência na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo afirmou lá no livro de Lucas, capítulo 21, 19, na vossa paciência possuí a vossa alma. Estejamos pacientes, esperando no Senhor, que com certeza no seu tempo Ele vai dar uma bênção especial para mim e para você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Quero orar com você e pedir para Deus dar paciência para você. Para Deus dar paciência para nós sabermos esperar, para nós podermos saber esperar o tempo de Deus agir na minha vida e na tua vida. Eleve os teus pensamentos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Paizinho querido, Pai eterno, santo é o teu nome. Deus, eu te louvo, eu te glorifico. Deus, por essas vidas, ó Pai amado, que nesse momento estão diante de Ti. Deus, ó Pai amado, sei que passamos, Senhor, por situações difíceis. Deus, passamos por problemas, passamos, ó Deus, por injúrias, passamos muitas das vezes por alguma necessidade, Senhor. Deus, ó Pai amado, mas Tu conheces, Senhor, os nossos corações. Deus, ó Pai amado, que estejamos, Senhor, firmes na Tua presença. Deus, ó Pai amado, que nós possamos assim dizer, Senhor, como o salmista falou, esperei com paciência no Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o clamor dos Teus servos, o Senhor vai ouvir, Senhor amado, o clamor, Senhor Pai amado, dos Teus filhos, Deus, que estão orando, ó Pai, por essa necessidade. Deus, Senhor amado, este irmão, essa irmã que está orando pelo seu filho, está orando, ó Pai amado, pelo seu esposo, pela sua esposa, ó Pai, que está longe dos Teus caminhos, que não Te conhece ainda, ou que está afastado, Senhor, porque o Senhor tem poder, ó Pai amado, para restituir, para trazer, Senhor Pai amado, a Tua presença. Deus, ó Pai amado, esse irmão, essa irmã, Deus, essa criança, esse jovem, ó Pai, que está passando por uma enfermidade, Senhor. Deus, Tu és Deus Todo-Poderoso para curar, Deus, para levantar, ó Deus, para que sirva de testemunho, ó Pai amado. Deus, Senhor amado, nas nossas vidas financeiras, Deus, nos nossos casamentos, Senhor, entra com a Tua providência, ó Pai, mas acima de tudo, Senhor, Deus, não deixa, Deus, Senhor, fora da Tua presença, Deus, não nos lance fora, Senhor, da Tua presença, renova, Pai amado, em nós um espírito, Senhor, reto, Deus, um coração puro, Senhor, para estarmos, Senhor, diante de Ti, e para entendermos, Senhor, os Teus propósitos na nossa vida, Deus, e para entendermos, Senhor amado, que todas as coisas cooperam, Senhor, para o bem, daqueles que Te amam, daqueles que Te buscam, Senhor, e daqueles que esperam em Ti. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. O Senhor está com seus ouvidos abertos
Isaías 59, a palavra de Deus diz que o Senhor não está com seus ouvidos agravados e nem com seus braços encolhidos, para que não nos possa salvar. Espera no Senhor teu Deus, e no seu tempo Ele vai te dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Também, irmãos, queremos colocar nesse momento o caderno de oração nas mãos do Senhor. Senhor, Tu conheces, Senhor, esses nomes que estão aqui lançados. Deus, cada propósito, Senhor, cada pedido. Deus, ó Pai amado, se é enfermidade, se é um propósito de libertação, de cura, Deus, de porta de emprego. Deus, ó Pai amado, Tu sabes, Senhor, e conhece. Deus, nas nossas mãos nós não temos nada, Senhor. Deus, a não ser, ó Pai amado, aquele grãozinho de mostarda, Pai. A nossa fé, Senhor amado, para crer e acreditar que o Senhor pode abençoar, que o Senhor pode fazer algo, Senhor, nessas vidas. Entra, Senhor amado, com a Tua provisão, com a Tua bênção e com a ação do Teu Espírito. Nós cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, já estamos, irmãos,